e bora lá, nós vamos falar hoje de um truquezinho, vou explicar uma lógica para vocês, para você aprender a entender e utilizar centenas, milhares de frases em inglês, ok? E tem a ver com phrasal verbs também, essa história que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Então você vai entender essa lógica e aí vai ajudar muito você a entender o que as pessoas falam com precisão e a explicar também, a conseguir se expressar com muito mais facilidade. Vou mostrar para vocês um truque, a lógica para você entender phrasal verbs com on, tá? Porque tem muita coisa que se fala em inglês que muitas vezes a pessoa não entende e era para ser simples, porque se você entende a lógica, você consegue entender um monte de coisas. E muitas vezes a pessoa acaba prestando atenção em algumas palavras e perde os detalhes, então acaba não entendendo 100% do que as pessoas estão tentando dizer. E pior ainda, não consegue se expressar com muita precisão, fala muita palavra solta, né? Não sabe fazer certas conexões. Então, vou começar aqui de uma forma bem simples, a gente vai começar com exemplos, tá? Olha esse exemplo, como que você falaria essa frase em inglês? Então eu já vou te falando aqui, né, você pode pensar em um minutinho, mas eu já vou te falar aqui, porque eu vou te mostrar a palavra-chave dessa história aqui. Daqui a pouco vocês vão entender aonde que isso aqui entra nos phrasal verbs, tá? Então olha só, para eu falar, tem um carregador em cima da minha mesa. Então eu falo, there's a charger, deixa eu ajeitar aqui, there's a charger on my desk. Então, beleza. Né? O tem, que é o a, é there's, there is. A charger é o carregador. My desk é a minha mesa. Presta atenção em on. Aqui eu traduzi como em cima, certo? Então, geralmente os alunos quando aprendem que on significa sobre ou em cima. Beleza. Só que isso é só uma parte da história. Isso acaba não explicando tudo o que acontece com o on dentro das frases. E como que o on forma phrasal verbs. Então você vai entender hoje. Então a primeira coisa que você precisa entender é que muitas palavras você precisa saber como ela é usada, qual que é a ideia que ela transmite, e não uma simples tradução. Então se você entende qual é a função dela, qual que é a ideia que ela transmite, o que o falante nativo imagina quando ele ouve aquela palavra, aí você faz a tradução depois, mas aí você vai aprendendo, você vai internalizando esse sentido que a palavra tem. Isso vai ajudar, inclusive, você a pensar em inglês e não a pensar em traduções, tá? Então, o que você precisa saber aqui? Você precisa saber que a palavra on, ela sempre dá a ideia de que alguma coisa está em contato com outra, tá? Então, guarde esse conceito que isso vai ajudar você a entender 1 milhão de coisas diferentes. Então, on é contato, tá? Então, lembra que on significa algo em contato. Então, essa é a ideia, é o conceito. O jeito que você vai traduzir, aí vai depender da situação. Mas você entendendo o conceito, você já imagina a situação. Você não precisa decorar traduções, né? Porque as traduções acabam. Se você simplesmente decora uma tradução de uma palavra, em muitos casos isso vai acabar confundindo. Você acaba usando errado, porque você usa uma tradução em português, você simplesmente pega a palavra em inglês e vai colocar numa frase e nem sempre dá certo, tá? Então lembra do conceito que é contato. On é uma coisa em contato com a outra. Então o que acontece aqui? O carregador está, né? Tem um carregador aqui, ó. Né? Então aqui é a mesa, aqui é o carregador, ele está on the desk, on my desk. O que o on significa? Que está em contato, está sobre, certo? Beleza. Em português a gente usa em cima, a gente usa sobre, são duas palavras que indicam exatamente essa situação, tá? Até aí tudo bem. O problema é que tem outras coisas que a gente fala em português que são meio vagas e que se você não entende o conceito do on, você não consegue usar. Quer ver? Tem uma mosca na parede. Como é que você falaria que tem uma mosca na parede? Aqui você já percebe que eu não estou usando mais sobre, porque a gente não falaria tem uma mosca sobre a parede, né? Pouco provável. Tem uma mosca em cima da parede? Também você não falaria isso.
Mas em inglês vai ser there's a fly on the wall. Porque o on significa que alguma coisa está em contato com outra superfície. Ok? Então, aí que começa a confusão, porque aí o aluno, na parede, como é que fala na? Aí ele acaba associando com alguma outra frase, geralmente in the, né? O cara associa muito in the como no e na, mas não tá certo isso, tá? Você precisa saber o que que a combinação em inglês, o que que a palavra em inglês expressa. Porque no e na, do e da, são contrações que a gente tem em português que são assim, quase que universais. Você usa para tudo quanto é coisa, né? Muitas vezes a gente tem uma preposição mais específica, como sobre a mesa, mas é muito comum a gente falar que o carregador está na mesa. Entende como é que funciona? Então, por isso que você não pode se basear simplesmente em tradução, ok? Se é o nome de um objeto, tudo bem, é a tradução, né? Por exemplo, isso aqui é uma caneta, em inglês chama pen, né? Isso aqui é um controle, chama remote, e por aí vai. Agora, tem muitas palavras que têm funções, como preposições e outras palavras, que elas indicam certas situações, certas ideias, que a hora que você passa de uma língua para outra, a coisa complica se você não entende o conceito. Se você fica se baseando só em tradução, você começa a se enrolar, né? O aluno fica, mas quando que usa in, quando que usa isso, quando que usa aquilo, fica aquela confusão. Então, hoje você já vai aprender a usar uma parte do on, tá? A parte que se refere à posição e phrasal verbs, ok? Beleza, então tá aí, ó. Tem uma mosca na parede, tem uma chave no chão. E aí, como é que você falaria isso? Aí você começa a sacar, né? A hora que você começa a entender o conceito, você começa a sacar as coisas de uma forma bem simples. É ou não é? Já não ficou fácil? Então, deixa eu só aumentar o ar aqui que tá muito calor aqui. Tem uma chave no chão. Olha só. There's a key on the floor. There's a key on the floor. Por que on? On significa no? Não, você não deve aprender assim. On significa que está em contato com uma superfície. No caso agora, a superfície é o chão, né? Poderia ser a mesa, poderia ser a parede, poderia ser o chão. E aí em português, geralmente a gente vai falar que está no chão. Então é on the floor, ok? Então esse conceito é muito importante, multiplica o seu vocabulário, multiplica o seu poder de compreensão e de poder se expressar, tá? Deixa eu ver se alguém teve alguma dúvida aqui. Tranquilo até aí? Beleza. Ó, não esquece do joinha aí que é importante pro canal, hein? Joinha, coraçãozinho, vai lá. Tem uma teia de aranha no teto. Então você pensa, imagina a situação. A teia de aranha está em contato com a superfície do teto, certo? Então vai ser There's a spider web on the ceiling. Tá vendo? Por que on? On é no? Não, é porque está em contato com a superfície, tá? E geralmente no começo, quando você começa a aprender inglês, você aprende que o on é sobre, em cima. E beleza, a gente usa sobre ou em cima quando está na horizontal, né? Agora, quando está, por exemplo, na parede, no teto, normalmente a gente não vai falar sobre, né? Você vai falar no e na. Só que no e na é uma combinação neutra, ela não indica muita coisa. A gente entende porque é o nosso idioma, né? Ele funciona assim. Agora, em inglês, você não tem uma palavra que você enfia em qualquer situação e dá certo, né? Você tem que saber o que você está descrevendo ali, qual que é a situação que você está descrevendo. Agora, vamos continuar porque vai começar a ficar legal isso aqui, hein? Se eu não colocar meus óculos, eu não consigo ler. Como é que você falaria isso? Então, olha só que interessante. If I don't put on my glasses, I can't read. I actually can. Tá. Por que put on? Porque put já é colocar. Por que não pode ser if I don't put my glasses? Aliás, você vai ouvir também as pessoas falando put my glasses on. Tá? Às vezes você pode usar junto aqui
e pode usar put e o on separado, colocar o objeto aqui no meio. Olha só que loucura. Mas por que put on? Porque você está colocando sobre o seu rosto, sobre a superfície do seu rosto, ok? Então, digamos assim que se eu falo put my glasses on my face, né? É como se fosse isso, tá? Imagina que a pessoa estaria falando isso. If I don't put my glasses on my eyes, on my face. Então você tem que colocar o óculos sobre o rosto, sobre os olhos, né? Para você usar o óculos. Então, é por isso que eles colocam o on, porque você vai colocar sobre a superfície, tá? No caso do seu corpo. Beleza? Então, por isso que put on é o verbo usado para você colocar coisas no corpo. Pode ser um óculos, um chapéu, uma roupa, um sapato. Tudo que você coloca no corpo, eles vão falar put on. Porque se você falar só put, o cara vai falar put aonde? Colocar onde? Tá? Obviamente, em português, tudo bem. A gente fala coloca os óculos, você já entende, né? A gente já automaticamente entende que é para colocar no rosto, mas enfim, em inglês é assim que funciona, tá? Então eles sempre vão indicar onde que é para colocar. Então se você fala só on, automaticamente as pessoas já entendem que é on your body, né? Até porque é o óculos. Se fosse para colocar na mesa, aí você fala put my glasses on the desk, certo? Então aí você fala onde que é para pôr, se você quiser que coloque em outro lugar e não você colocar para poder utilizar. Coloque um tênis confortável. Né? Você já sacou que para colocar no seu corpo vai ser put on. Então, put on comfortable sneakers. Poderia ser put comfortable sneakers on. Né? Mas como aqui já é meio grande, a tendência é que a pessoa deixe aqui. Put on comfortable sneakers. Ok? Put on your feet, né? Put comfortable sneakers on your feet, tá? Ninguém falaria dessa forma, mas só para você imaginar a ideia que fica subentendida aí. É melhor você vestir uma blusa, está frio lá fora. É melhor você vestir uma blusa, colocar uma blusa, pôr uma blusa. Tá vendo? Não importa o jeito que você fala em português, importa o que é falado em inglês para essa situação, para essa ideia. Ok? You'd better put on a sweater. It's cold outside. Poderia ser you'd better put a sweater on. It's cold outside. Tá? Tanto faz. Então a mesma coisa, né? Sweater é a blusa de frio. E aí você vai colocar no seu corpo, então vai ser put on. Não esqueça de passar protetor solar. Agora, passar protetor solar. Aí você vai pensar, deve ser pass. Não. É put on. Porque você vai pegar o protetor e vai colocar sobre a sua pele. Entendeu? Então, além de roupa, sapato, óculos, chapéu, pode ser coisas que você esfrega na pele, que você aplica na pele, tá? Então, don't forget to put on sunscreen, tá? É put on. Se você vai em português, geralmente a gente fala passar. Mas você não vai falar pass, ninguém fala pass, tá? Não faz muito sentido. Então é put on, que você coloca sobre o corpo. Pode ser um sunscreen, que é o protetor solar, um hidratante, né? Se você vai passar um hidratante, hidratante é moisturizer. Tá? Para quem quer saber, ó, moisturizer. É moisturizer ou lotion, né? Muitas vezes a pessoa fala só lotion, porque é moisturizing lotion, né? Enfim. Lotion, que mais? Makeup. Meninas, put on makeup. Você não passa maquiagem? Você não põe maquiagem? É passa maquiagem, né? Que se fala. Então, em inglês é put on makeup. Legal? Então, tudo que você colocar na sua pele também vai ser put on. Então, olha só. Eu sei que muita gente que está num nível aí de intermediário, mais avançado, aprende phrasal verbs. Geralmente é ensinado como uma lista interminável, né? Put on pode ser passar, vestir, colocar, não sei o quê. Fica aquela lista de traduções
que todas essas traduções também podem ser usadas em outras situações que não vão ser o put on. Então, se você não entende como usar a palavra, cara, é perda de tempo, você não vai conseguir usar, tá? Agora, quando você entende qual que é a ação que está envolvida ali, por que que é isso, cara, fica muito mais fácil de lembrar e de conseguir usar isso daí, né? Você começa a pensar em inglês, você vai pensando do jeito que o falante nativo pensa na lógica do idioma deles. Nosso idioma tem a nossa lógica, né? Tem coisa que não tem lógica, enfim, né? Ou tem alguma coisa histórica, mas, cara, o que tiver lógica, eu recomendo que você aprenda, porque eu acho que agiliza o aprendizado. Você aprende mais rápido e lembra por mais tempo. É mais difícil de esquecer quando você entende a lógica, tá? Do que simplesmente ficar memorizando, né? Claro que precisa ter treinamento para você colocar em prática, mas, cara, se você entende, é um salto aí no desenvolvimento do seu inglês. Vamos lá. Ele engordou 3 quilos nas férias. E aí, agora, engordou. O que vai ser engordar, hein? Quando você engorda, o que você está colocando no seu corpo? Gordura, né? Pois é. He put on 3 kilos on vacation. Put on também serve para quando você coloca gordura, né? Fica comendo aí, que nem um louco. Você vai colocando gordura, vai acumulando gordura. Então, eles usam também nesse sentido, tá? Então, engordar, ganhar peso é put on. Aí você fala quantos quilos, ou se você quer falar de forma meio genérica, né? Ah, ele engordou. He put on. Você não pode falar só he put on, tá? Sempre tem que ter put on e o peso, né? Então, se você não quer falar especificamente o número de quilos, você fala put on weight. Né? Ele ganhou peso, né? Weight é peso. Então, você pode usar put on weight ou put on tantos quilos, né? Em inglês, você vai geralmente ouvir eles falando em pounds, né? Porque a medida de peso que eles usam no dia a dia é pounds, né? Então, aqui daria mais ou menos 6 pounds. He put on 6 pounds, tá? Eles abreviam assim, ó, 6 pounds é abreviado assim, ó, LBS. Ok? Tá vendo? Não faz mais sentido você entender como funciona do que ficar fazendo uma listinha de traduções para os phrasal verbs, né? E olha só, mesmo quem é mais iniciante, né? Você pode aprender isso. Qual que é a dificuldade de aprender isso? Você vai entendendo as coisas. Ó, outra aí para vocês irem pensando enquanto eu vejo aqui o comentário. Ó. Quem deixou as luzes acesas? Beleza, vamos lá. Quem deixou as luzes acesas? E aí? O que tem a ver agora, hein? Vai ser on, né? Que eu estou falando do on. Who left the lights on? Por que é on, ligado, aceso, né? No caso da luz a gente fala acesa, mas é algum aparelho ligado, você fala que está on. Por quê? Cara, a mesma ideia. Se você pegar o interruptor, né, o botão que liga algum aparelho, vamos pegar um interruptor de luz aí. Pega ele, abre ele. Você vai ver dois contatos. Quando eles estão um sobre o outro, um encostando no outro, o aparelho liga, a luz liga, tá? Por isso que é on, entendeu? Então, daí que vem a ideia de on. E claro, né, hoje você clica num botão, mesmo que literalmente, né, não tem mais um botão físico lá, terminar e se encostando, as palavras vão ficando. Muita coisa surgiu, né, numa determinada época, as coisas funcionavam de uma certa forma e por tradição as coisas continuam, né? Então hoje você clica num botão no celular, né, você liga o celular, né? O celular ainda tem um botãozinho físico, né? Mas tem muita coisa que é um botão digital lá que não tem nada que vai encostar. Não, o seu dedo pelo menos encosta, né? Então sempre alguma coisa está encostando quando você liga. Então, por isso que é on. Aqui é o verbo deixar, que é leave. No passado é left. Então, quem deixou as luzes on, ou seja, ligadas, acesas. Isso você pode usar para qualquer equipamento, elétrico, eletrônico. Liga o computador, por favor. O ato de ligar, você usa o verbo turn on, tá? Turn on the computer, please. Aí também vem, né, se você imaginar que no passado os primeiros aparelhos tinham um botão que você girava, né? Então turn é girar. Então você girava para o negócio ligar, né? Para alguma coisa encostar e o aparelho ligar. E aí fica
por tradição, mesmo que hoje o botão você aperta, você não gira, as palavras vão ficando, né, como elas foram criadas. Então, turn on the computer, please. Beleza? Você pode usar turn on para outros aparelhos. Turn on the air conditioner, turn on the microwave, e por aí vai. Você pode acender a luz? Naquele primeiro exemplo eu falei que a luz, eu perguntei quem deixou a luz acesa. Então o verbo deixar era leave. Agora, se eu quero falar do ato de acender a luz, eu posso usar turn on, sem problemas. Tem um outro que eles usam muito, que é switch on. Can you switch the light on? Você também pode falar switch on the light, sem problemas. Tá? É comum eles usarem switch, principalmente para luzes, mas você pode usar para outras coisas também. Mas é muito comum para as luzes, por quê? O interruptor de luz chama switch. Né? Então é switch on. Né? Você tipo coloca o interruptor na posição em contato. Ok? Switch on. Você pode ouvir também flip. Can you flip the light on? Flip the light on. Por que flip? Flip significa você bater assim, mexer em alguma coisa para mudar de posição. Tá? Isso é flip. Né? Inverter a posição. O que acontece? Tem, pelo menos que eu vejo muito em países de língua inglesa, eles têm, talvez isso era muito comum no passado, né? Hoje tem infinidade de tipos de interruptores. Mas você vai perceber que tem um tipo de interruptor antigo que era uma chavinha que você mudava para cima e para baixo, né? Você fazia assim, tá? Procura aí switch no YouTube, no Imagens, que aí você vai ver várias imagens, você vai ver esse interruptor que era assim, né? Então esse movimento é flip. Então por isso que você vai ouvir também as pessoas falando flip on, né? Para você fazer esse movimento para ligar alguma coisa. Você vai ter que subir na mesa para trocar a lâmpada. Ó, você vai ter que subir. Opa, mas onde que o on vai entrar aí? Olha só que interessante. You have to get on the table to change the bulb. Por que get on? Bom, primeiro, get é um verbo neutro. Ele indica algum movimento, tá? Agora, por que o on? Porque imagina assim, você está aqui no chão. Eu falo que você tem que subir na mesa. Como que você vai ficar? Você vai pôr o pé aqui em cima da mesa, tá vendo? Em cima, para ficar aqui em cima. Então, o movimento de você ir para cima de uma superfície é get on. Então, get on the table, get on the desk. Então, se alguém fala isso para você, é para você subir, para você ficar em cima daquele local. Get on the chair. Sobe na cadeira. Só que a referência pro falante nativo é que é para você se movimentar e ficar em cima da cadeira, ou em cima da mesa, ou em cima da escada. Tá? Então isso é o get on. Você vai fazer um movimento para ficar em cima daquele local que eu tô falando. Entendeu? Então, daí que vem o get on em cima de algum lugar. Tá? Então, você subir em cima de algum lugar é get on. Tem que subir lá no telhado, né? Get on the roof, tá? O que mais? Pode subir em cima de qualquer coisa que você quiser, ok? Só não vai cair. Tá, agora isso leva a uma outra situação interessante. Ela torceu o tornozelo quando estava subindo no ônibus. Então, ela torceu o tornozelo quando estava subindo no ônibus. Então, olha só. She sprained her ankle when she was getting on the bus. Tá? Ela estava subindo no ônibus. Aí alguém vai perguntar, como sempre os alunos perguntam. Ah, mas eu não posso usar que ela estava entrando no ônibus? Pode. Só que eu vou te falar o que é comum, tá? No dia a dia de quem é nativo da língua inglesa. Né? Tem um monte de opção que você pode falar, as pessoas vão entender. Só que tem aquelas opções que as pessoas estão acostumadas a usar, por algum motivo, é o que todo mundo fala, tá? Que é, quando você entra em meios de transportes grandes, que você normalmente consiga ficar em pé, eles associam a ideia que você está subindo no transporte, não é? Porque no ônibus você entra assim, né? Você põe o pé lá, vai subir na escadinha, ou no avião, ou no trem. São transportes que você entra em pé, você anda dentro, né? Na superfície.
Então, nesse tipo de situação, eles usam get on, tá? Porque eles associam essa ideia que você está na superfície interna daquele transporte, ok? E aí também vai valer se você subir no cavalo, se você subir na bicicleta, porque aí você não vai estar em pé, mas você vai estar em contato ali com o banco da bicicleta e com o cavalo, né? Você vai estar sobre aquele transporte. Beleza? Então, esse é o uso. Então, a gente vai pegando esse fio da meada e você vai aprendendo um monte de coisa que está relacionado, né? Então você já sabe que é assim que funciona, tá? Quando você vai entrar no carro, aí eles usam in. Aí se você fala entre no carro, é get in the car, tá? Por quê? A pessoa associa que é um local fechado, menor, então você entra assim, né? Não há associação que você vai ficar na superfície, embora você, claro, você vai ficar sentado ali na cadeira, mas as pessoas associam isso como ficar por dentro do carro, tá? Então, cara, é simplesmente a associação que as pessoas fazem com as situações, tá? É o que as pessoas entenderam que era assim que todo mundo começou a usar e usa até hoje, e é assim que a gente tem que aprender, tá? Só estou mostrando para você assim um fio da meada para que faça mais sentido, fique mais fácil de você lembrar dessas coisas. Não é aqui para ficar discutindo. Ah, mas eu acho que poderia ser in pro ônibus. Cara, não é esse ponto, tá? Porque é muito comum eu começar a explicar isso e ter aluno que começa a discutir, cara. Não, eu não vou mudar o idioma, nós não estamos aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar para vocês como é que funciona e, se possível, tirar alguma lógica disso, né? Mostrar alguma sequência de alguma forma que facilite você a lembrar dessas coisas, ok? Então não é para você ficar falando, ah, mas eu prefiro falar assim, ah, mas se eu falar assim também tá certo? Cara, não fica nessa porque você só vai perder tempo, tá? Fala o que todo mundo fala e aqui eu tô te mostrando alguma lógica por trás disso para facilitar a sua vida, ok? Make sense? Great! I'm happy when you see that it makes sense. Legal. O que você está achando dessa lógica? Você gostou de aprender isso? Você achou que te ajudou? Fez sentido? Você quer aprender mais? Tá? Esse aprendizado pode multiplicar o seu vocabulário. Você viu que quando você começou a entender o on, o quanto ele vai expandindo, e olha que não acabou a história aqui, né? Tem mais coisas aí. Não dá para falar também, senão eu fico aqui a noite inteira. Mas olha só, você entendendo uma preposição dessa, o conceito dela e como que ela vai se aplicando, cara, imagina quanto você já multiplicou o seu vocabulário hoje. Todas as situações que você vai ver on, com verbos, e que você vai entender e vai conseguir usar, não é? Então, legal. Cara, se você entende como funciona essa lógica dos phrasal verbs, que é uma coisa assim, muito natural, as pessoas usam o tempo todo para falar, para explicar as coisas, né? É que em português a gente também usa, só que o nosso jeito é diferente. Como eu falei, a gente usa muito no, na, do, da, preposições, né, variadas, e a gente usa muito verbos duplos, a gente não faz a combinação de verbo com preposição, né? A gente faz também, mas a gente usa outras formas de expressar essas coisas. E em inglês eles englobam uma pancada de coisas dentro dessa combinação de phrasal verbs. Então é o seguinte, se você quer saber mais, quer ir mais a fundo, entender isso de uma vez, tem um curso que a gente criou aqui, que é a lógica dos phrasal verbs, onde eu explico exatamente isso, de todas as 14 preposições que formam phrasal verbs, que formam essas combinações, tá? Você imagina o quanto isso pode multiplicar o seu vocabulário, tanto o vocabulário ativo para você falar, explicar as coisas, quanto o vocabulário passivo para você entender o que é falado, não é? Igual a nossa amiga aqui, eu esqueci o nome dela, que falou que ouviu numa frase um on ali, perdido no final da frase e não fazia ideia do que era. E agora ela entendeu. Né? Então você vê que vai caindo a ficha de várias coisas que você já viu, ouviu e não entendia. Então esse curso, cara, ó para você ver o conteúdo dele, tá? Isso aqui é o sumário do curso. Então tem muita coisa, eu explico cada detalhe, igual eu expliquei para vocês aqui. Tem preposições que têm vários usos. Ó, isso daqui é lá dentro do curso, uma das aulas que eu tirei um print só para vocês verem como que é, né? Então, aqui ó, tem os módulos, cada módulo você vai abrindo, tem as aulas, aí tem aqui o vídeo para você assistir, já está tudo em sequência. Aí
para cada aula que eu explico, a gente montou uma aula prática com trechos de falantes nativos, de filme, palestras, vídeos, a pessoa usando, para você ouvir eles usando isso na prática. Igual aqui, ó, né? Esse senhor aqui está fazendo uma palestra ali e ele fala essa frase aqui, ó. E aí apareceu esse phrasal verb que eu expliquei ali na aula, né, sobre o in, into. Então, muito legal, você vai ver como é que funciona a lógica, né, o conceito, e depois tem a parte prática, você vai ouvir isso em vários, centenas de exemplos que a gente criou lá. Beleza. Então é o seguinte, ó, esse curso da lógica da pronúncia, da lógica dos phrasal verbs, quer dizer, a gente vai fazer eu estou fazendo aqui para a galera que está acompanhando hoje, a gente vai fazer um pacote especial, tá? Então, você pode adquirir o curso dos phrasal verbs junto com o curso Spoken English, que é um curso que eu explico aquelas junções do inglês falado, para você entender o inglês falado rápido no dia a dia. Então, o Spoken English trata desse assunto, tá? Aqui, ó, uma aulinha também do Spoken English. Como é que você junta as palavras, como é que eles falam, quando eles falam rápido, que palavras, que sons que somem, que sons que mudam. Então, cara, é um negócio que o pessoal que faz esse curso diz que, assim, abre a mente deles, abre o ouvido deles para entender o inglês falado, tá? Então, esse é o segundo curso, é o Spoken English. E ainda tem o Manual do Inglês, tá? Que é o terceiro curso. A gente vai fazer um pacotão aqui, então espero que vocês vão entender. O Manual do Inglês é um curso de inglês geral, tá? Que é para quem está iniciando e para quem é intermediário. Então, se você está iniciando, esse curso vai te ensinar lá todo o passo a passo para formar frase, vocabulário, as expressões do dia a dia e tudo mais. E até para quem é intermediário, porque esse curso vai até alguns assuntos avançados, né? Então, se você é iniciante ou está no intermediário ali, patinando, esse curso vai fazer você deslanchar de uma vez, ok? Então, a gente vai fazer esse pacote de 3 cursos. Para quem são esses cursos? Ó, cursos destinados àqueles que estão comprometidos em entender e aprender o inglês de fato, tá? Então, para quem não é esse curso, não é para quem está procurando resultado rápido, sem esforço, aprende inglês dormindo, sabe? Você querer fazer alguma coisa sem um mínimo de dedicação, beleza? Então, se você não é essa pessoa, esse curso é para você. Ó, normalmente, esses cursos a gente faz a venda deles separados, tá? Então, hoje, se você fosse comprar separado, o Spoken English é vendido por R$ 1.500, a lógica dos phrasal verbs por 1.500 e o manual do inglês, que é um curso bem mais extenso, por 3.000. Esse seria o valor normal que tem nas nossas páginas de vendas por aí. Só que hoje a gente vai fazer um pacote especial para você. Olha só. Se você levar todos esses, se você fosse comprar todos os cursos separados, daria um total de R$ 6.000, né? Que mesmo assim não seria caro se você fosse comparar com o aprendizado normal aí de uma escola tradicional. Se você vai para qualquer escola de inglês aí, você vai ter que primeiro seguir o padrão deles, né? Você não tem muita escolha, você tem que seguir ali. Você fica uns 4 anos aí para aprender um conteúdo equivalente a esse, tá? No mínimo. Você vai pagar aí uns R$ 400 por mês, no mínimo. Só de mensalidade já daria 19.200, sendo aqui bem por baixo, um cálculo bem por baixo, tá? Fora material didático, que também é muito caro nessas escolas. Beleza, mas hoje eu vou fazer um pacote para vocês que eu não vou cobrar esses R$ 6.000, mesmo sendo um valor justo, né? Pela qualidade, pela quantidade de material que tem aí nos cursos, mas a gente vai fazer um negócio especial. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto que vale para você poder viajar e entender um falante nativo? Já imaginou isso? Né? Você fazer uma viagem, ou se você mora já no exterior, poder entender tudo que eles estão falando? Ou ainda, quanto vale para você poder entender um filme, a sua série favorita, uma música? Quanto que vale para você ganhar mais no seu trabalho porque você tem um inglês mais avançado? Né? Você sabe que hoje em dia inglês é essencial. Quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida?
Olha só, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que eu vou te mostrar aqui agora. Então, olha só, ao invés de R$ 6.000 nos 3 cursos, a gente vai fazer um pacote. Eu vou te dar um desconto de 83%, tá? Então, esse pacote vai sair de 6.000 por apenas R$ 997, tá? Então, R$ 997, um pagamento único, e você vai ter acesso aos 3 cursos: a lógica dos phrasal verbs, o spoken English e o manual do inglês, tá? Isso pode ser pago à vista no boleto, no cartão de crédito ou no Pix. Agora, você ainda vai poder dividir em até 12 vezes no cartão, tá? Que vai dar 12 vezes de R$ 99,50 para você fazer 3 cursos de alto nível, com uma grande carga de conteúdo ali, que vai mudar totalmente o jeito que você encara o aprendizado do inglês, né? Você já viu um pouquinho do que eu falei aqui, como que isso pode mudar a sua vida aí relacionada ao inglês. Bom, então é o seguinte, eu vou deixar um link aqui para vocês. Aí na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição então, tá? Nesse valor aqui, a gente deixou lá programado um número de vagas limitado, porque é uma promoção muito especial, então vai ter um limite de vagas, ok? E ainda tem garantia, tá? Você pode ficar tranquilo, você pode fazer a sua inscrição, começar qualquer um dos cursos, os 3 cursos, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se dentro desse período você não gostar por algum motivo, não quiser fazer o curso, não tem problema. É só você pedir o reembolso. A gente usa a plataforma da Hotmart, que tem toda essa segurança aí para os usuários. Beleza? Então é isso, galera. Ó, já aproveita o link, faz a sua matrícula agora mesmo. Você pode fazer aqui pelo QR Code também, só apontar o celular aí se você está no computador, né? Aponta o celular pro QR Code, vai abrir a página de inscrição lá. Aí você preenche os seus dados, o seu e-mail de acesso, e aí você escolhe a melhor forma de pagamento para você, e hoje mesmo você já vai poder começar qualquer um dos 3 cursos, e os 3 cursos de uma vez se você quiser, ok? Então garante a sua vaga agora mesmo. Tem um outro link aí do nosso atendimento pelo WhatsApp, caso você tenha alguma outra dúvida ainda, tiver alguma dificuldade aí na hora de fazer a inscrição, pode mandar uma mensagem lá para o Felipe que ele ajuda você. Ok? A galera que está no exterior também consegue fazer o curso tranquilamente, pode fazer o pagamento aí internacional, a Hotmart aceita, tá? Só você mudar a moeda lá na página de inscrição. Mas se tiver alguma dúvida aí na hora de fazer isso, só falar com o Felipe lá no WhatsApp. Valeu, galera? Então aproveita aí, promoção no ar para vocês, ok? E a gente se vê então lá no curso. Valeu? Um abraço, have a good night, thank you. Fui!